Olá, rapaziada. Beleza? Pra quem não me conhece, me chamo Sr. Otto. Bom, atualmente. E o do porquê atualmente é porque ultimamente eu venho mudando muito o nome do meu canal. Então você que já tá inscrito mal sabe quem eu sou direito. Ultimamente parei até mesmo de fazer alguns vídeos para o canal, por questões de alguns problemas pessoais, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para eu poder explicar, caso vocês queiram. O assunto real desse vídeo, a qual eu trago para vocês, sobre uma das lições a qual eu venho aprendendo nesses últimos anos, que é a maturidade, aonde uns conseguem desenvolver com a maior facilidade e outros não. Um exemplo disso, claro e óbvio, uma pessoa velha que às vezes nem sempre tem a maturidade a qual tem que ter para aquela idade, assim como uma criança às vezes tem muito mais maturidade do que uma pessoa adulta. E na real, se você for parar para pensar, o que define a maturidade para você? Então nesse vídeo eu vou trazer alguns filósofos, e esses dois filósofos a qual eu trago a vocês, um deles é Aristóteles. Eu acho interessante trazer esse filósofo por conta que ele foi influente na filosofia grega, da antiga filosofia grega, e discípulo de Platão e tutor de Alexandre o Grande, que foram também outros dois filósofos de extrema importância nesse mundo. A maturidade não só define quem você é, mas também a forma que você pensa, né? A forma com que você age. Que inclusive para Aristóteles, se você for parar para pensar, para ele era uma busca de eudaimonia, que é uma forma de felicidade ou realização com virtudes morais, como coragem, justiça. E o outro filósofo, que seria Sêneca, era a ideia de que para ele era ter um autodomínio com um indicador de controle às suas emoções, desejos, impulsos, agindo com serenidade diante das adversidades para ter amadurecimento. Uma coisa muito legal que eu gostei de parar a pensar entre Aristóteles e Sêneca era que para Aristóteles a maturidade seria saber agir, ter coragem e justiça. Já para Sêneca era totalmente diferente, era você saber lidar com as emoções a qual você sente naquele momento, não agir por impulso. E se você parar para pensar, essas duas ideias desses dois filósofos não estão tão distantes, já que para você ter coragem, você tem que saber controlar a sua emoção. Um exemplo que eu posso citar a vocês é quando vamos conversar com alguém que gostamos. Muitas das vezes a gente cria coragem, só que a gente deixa com que a emoção nos atrapalhe, impedindo com que a gente se expresse para aquela pessoa que a gente gosta, sendo assim arruinando a coragem que a gente tinha. Então é por isso que às vezes não devemos misturar nossas emoções com a coragem. Não sei se vocês estão conseguindo entender o ponto que eu estou levantando, até porque é o meu primeiro vídeo onde eu estou narrando. Conforme o tempo vai passando, eu vou melhorando e vou desenvolvendo um pouco melhor o meu roteiro. E como já diz na própria filosofia, a filosofia é você conseguir indagar, né? Conseguir fazer você pensar. A questão da maturidade são onde coloca vocês diretamente com a situação. Um dos fatores a qual faz a gente perceber se a gente tem maturidade ou não é com alguns simples acontecimentos. Um desses acontecimentos simples, mas porém mostra, seria acidentalmente uma pessoa esbarrando com você e derramando um copo de café ou outra coisa em você. Você poderia ter duas reações. Uma, ficar irritado com a pessoa e acabar descontando as suas frustrações, que inclusive é uma das coisas que muitos pais fazem com seus filhos, justamente usando isso como uma válvula de escape, às vezes só para descontar o estresse que estão sentindo. E a segunda seria você entender o lado daquela pessoa e analisar de fato o que ocorreu, fazendo com que assim você enxergasse os dois lados e tentasse resolver aquilo da melhor forma possível. Dependendo da sua resposta, meu caro amigo, isso poderia revelar muito o grau de maturidade ou quem sabe até mesmo sua paciência. Então, um dos temas a qual eu venho aprendendo ao longo da minha vida, por mais que eu só tenha 20 anos, querendo ou não, é uma idade onde você aprende muito a desenvolver um pouco desses lados. Eu não vou mentir para vocês, eu ainda estou desenvolvendo esse lado, eu estou tendo que ter muita paciência com pessoas a qual eu convivo, meio de trabalho e muitas outras emoções. A questão da evolução humana é basicamente isso, é você também aprender com os seus erros. Eu consigo concluir com vocês essa temática percebendo que tanto o lado ruim quanto o lado bom você consegue desenvolver esses princípios. Desde criança vivemos aprendendo esses princípios, não só em filmes, jogos, séries, músicas, quem sabe até mesmo com nossos pais, já que muitas das vezes a gente também tem que ter esses princípios com eles mesmos, os próprios adultos a qual se julgam ser superiores por conta da sua idade ou sabedoria. Muitas das vezes temos que aprender a lidar com essas questões. Fazendo assim, você às vezes tendo que ficar quieto, mesmo sabendo que você tá certo, mas tudo para não criar uma situação
totalmente desfavorável ou até mesmo constrangedora para você, já que às vezes você também não agir não significa que você não tenha a coragem naquele momento, mas sim que você está evitando de criar certos problemas futuros ou até mais graves, dependendo da situação. Isso sim se encaixa também na nossa forma de aprendizagem. Então vocês me perguntam o seguinte fator: através do lado ruim, tem como desenvolver essas perspectivas e até mesmo certas lições? Sim, tem como você desenvolver até isso no lado ruim. E calma lá, rapaz, não estou falando para você sair aí cometendo uma série de crimes e dando uma de Warzone por aí, não. Mas se você parar pra pensar, os erros nos trazem as respostas do que não devemos fazer e nem cometer novamente. Já que se você coloca o dedo na tomada e toma um choque, você não coloca de novo o dedo lá, sabendo que vai tomar um choque. Então isso nos traz a certas responsabilidades que devemos encarar com a vida. Com os tombos que tomamos, sabemos o que não devemos fazer de novo para não cair novamente. E da mesma forma, aquilo que aprendemos, o que faça a gente ficar de pé ou se reerguer novamente, é aquilo que a gente tende a repetir novamente. E às vezes, por repetir essas mesmas questões, podemos errar novamente, porque nem sempre as mesmas soluções se aplicam aos mesmos fatos. A gente está em constante aprendizagem e em constante evolução. Nem sempre, com as mesmas soluções, você consegue resolver os mesmos problemas futuramente, já que por vez cada problema tem a sua peculiaridade. Assim como o computador quebra uma vez, que é o que está acontecendo comigo, ele vai quebrar de outras formas e nem sempre às vezes vão ser as mesmas soluções que eu consegui tomar para consertar naquele momento. Só de você já deixar o seu like e comentar o que eu posso estar melhorando no meu vídeo já me ajuda muito, já que nos próximos vídeos eu pretendo melhorar um pouco o roteiro e não só o roteiro, mas a forma com que eu falo e me expresso para vocês. Então, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e já deixaram o like, comentaram e até mesmo se inscreveram. Muito obrigado, sou muito grato. Peço desculpas a esse vídeo tão corrido e demorado para postar, né? Prometo que eu vou tentar postar um pouco com mais frequência e mais rápido.